Cultura é tudo, mas a cultura, ela não é uma cultura que você cria e artificialmente você propaga ela, é uma coisa natural. Cultura não é quando você estabelece um propósito, meia dúzia de valores e coloca na parede. É como se a cultura fosse ali um gerente invisível. Então não é você fazer uma ação aqui, outra ali e achar que vai estar bom. Isso tem que ser com recorrência. E a cultura funciona como ideia unificadora. Ela normatiza a ação das pessoas, mesmo sem às vezes ela estar explícita. Antes de montar uma estrutura, eu já passava a nossa filosofia, os nossos valores, que é o mais importante dentro de uma empresa. E o que você acredita, Eduardo, em relação à cultura? O que você propõe que seja a cultura da empresa? Qual que é a sua visão, a tua interpretação, o teu conceito, né, aí em relação à cultura dentro das empresas? Que é um tema que a gente vem ouvindo falar cada vez mais, e eu vejo que estava mais para as empresas de tecnologia, as grandes empresas, e agora, cada vez mais, empresas pequenas, médias, empresas comuns, também entendendo ali o valor e a força da cultura e trabalhando isso de uma forma mais consciente. Marcos, eu acho cultura não para as startups, onde para uma startup eu acho que o mais importante é montar o seu produto, botar na rua e ver se alguém compra. Esse é o primeiro desafio da startup. Mas depois que a startup vira uma empresa, depois que já tem o produto, está vendendo e começou a crescer o time, cultura é o maior desafio do empreendedor e é, na minha opinião, a coisa mais importante da empresa. Eu vou te explicar por quê. A cultura, ela molda o comportamento que você quer que as pessoas tenham dentro daquela organização. Então, eu já falei assim, tem organização que valorizar as pessoas é um valor importante para aquela cultura. Tem outras empresas que não acham que tem que valorizar as pessoas. E tudo bem, depende do negócio. Tem negócio que talvez não seja tão importante realmente valorizar as pessoas, né? Tem negócios que a qualidade do produto é fundamental. Tem outros para outras culturas que não. Talvez a expansão, a velocidade de expansão seja mais importante. Então, cultura não tem certo ou errado. Tem só diferentes tipos. E o empreendedor, o dono, o executivo, a executiva tem que entender isso e moldar os comportamentos desejáveis para aquela organização. Quando você faz isso bem feito, você economiza brutalmente esforço de comunicação para falar para onde a gente está indo e como é que você quer que a gente tome a decisão. Eu gosto muito de citar um exemplo do meu amigo Rodrigo Barros, que para mim é um dos melhores CEOs que melhor usa a cultura para tocar o negócio dele. Sou fã desse cara aí que você... Não, esse cara é fera. Já teve aqui no Pode Acelerar. Eu sei, esse cara é fera. Mas o que ele faz? Ele fala assim, olha, o nosso propósito ele tem uma rede de restaurantes de alimentação saudável, né? Então ele quer democratizar a alimentação saudável. Democratizar é espalhar, expandir. Aí ele estava contando uma história, uma discussão de qual vai ser o preço do prato do restaurante. Para quem quer democratizar, expandir, isso já está lá no propósito, né, e na cultura da empresa. Eu posso ter um negócio muito caro? Se eu quero democratizar, né, não. Então, quando ele faz isso bem feito, o comportamento, a cultura, ele faz bem feito, ele não precisa ficar microgerenciando o preço que o cara do financeiro vai botar no prato. Vou te dar um outro exemplo. Um grande amigo meu, ele é dono de uma fintech lá nos Estados Unidos. Ele empresta dinheiro para funcionários públicos lá nos Estados Unidos que perderam o seu crédito junto aos bancos. Por qualquer motivo, a pessoa não conseguiu pagar os seus débitos no banco, né? Aqui a gente tem o nome sujo, né? E não consegue mais pedir empréstimo nos bancos. Ele pega essa turma como cliente. E tem que ser funcionário público do governo, porque já é descontado na folha de pagamento, né? Os débitos. O foco no cliente, para ele, é absolutamente prioridade. E teve várias situações de tomada de decisão da turma do call center dele que a turma nem precisou pedir
para o gerente se podia fazer isso por aquele cliente. Eu posso tomar essa decisão de ajudar esse cliente nisso? Ele nem pediu autorização para o gerente. Por quê? Porque a cultura que o Fábio implementou na OneBlink é tão forte que a tomada de decisão da turma do call center, ele já sabe o que fazer. Não precisa pedir a benção do chefe para fazer alguma coisa pelo cliente. Já sabe se faz ou se não faz, se vale a pena ou se não vale. E isso é com base nos valores que ele implementou na cultura dele. E como na prática ir construindo essa cultura, implementando ela, fortalecendo ela? Eu acho que vem do topo, vem do exemplo do topo também, né? Então, vem a definição do que vai ser prioridade naquela cultura vem do topo da empresa, da diretoria. E depois você tem que criar um segundo, depois de que você criou a cultura, você tem que criar rituais para que isso seja bem comunicado e vivido dentro da empresa. E um ritual pode ser uma sessão semanal de exemplos de boas atuações e más atuações em relação à cultura. Pode ser um programa de remuneração para quem está mandando bem em atitudes ligadas à cultura. Pode ser uma comunicação escrita pelo CEO, pela diretoria, reforçando os valores. Então tem uma série de rituais, né, que muitas vezes é importante. Na minha cabeça, o RH é a área mais importante de todas as empresas, e um RH forte, muito ligado no presidente, no CEO ou na CEO, é algo extremamente importante para fazer esses rituais serem vivos. Cultura não é quando você estabelece um propósito, meia dúzia de valores e coloca na parede. Aí você vai ver o diretor da empresa está fazendo negócio na contramão do que está escrito na parede. Aí não tem cultura forte. Cultura é quando você falou, esse é o sonho, é assim que a gente se comporta e as pessoas vivem com exemplos. A cultura, ela acaba sendo ali o modus operandi, né? Para influenciar as pessoas, né? Da atitude das pessoas no dia a dia. Eu tenho até uma metáfora / analogia, assim, que é como se a cultura fosse ali um gerente invisível. Exatamente. Né? Até porque, assim, na ausência, às vezes, de um gestor da área, ou do dono da empresa, ou de um diretor, é esse gerente invisível que vai estar influenciando ou contaminando, né? É uma excelente analogia. Então, tem muitas empresas que, às vezes, ali sai uma pessoa-chave de uma estrutura para um MBA fora do país, ou para férias, ou a pessoa está alocada numa nova fábrica que está sendo construída e ela fica 3 meses distante da operação e o resultado cai muito. Por quê? Porque a cultura é fraca, é tóxica. Era muito centralizado na pessoa e não na cultura. Exato. Então, aí esse gerente invisível, ele acaba contaminando ao invés de contagiar na ausência do líder, né? Marcos, empresa de cultura forte, a liderança pode trabalhar menos, pode microgerenciar menos. Por quê? Porque as pessoas sabem o que fazer. Sabe o que fazer na tomada de decisão, sabe como resolver o problema. Vocês são um case muito legal, Ceci, de algo que eu acredito demais, que é uma cultura forte, né? E quando a cultura é forte, ela se torna até um ativo para o marketing, para a venda da companhia. Um caso, por exemplo, é o Nubank. O Nubank tem uma cultura interna muito forte e isso extrapolou dos colaboradores para os clientes, né? Eles até chamam quem tem uma conta no Nubank de Nubankers, né? Então, aí eles têm uma cor forte, que é o roxo, tem uma série de mantras. Então, quando a cultura é muito bem trabalhada, isso te ajuda até a tracionar clientes. Para mim, é um dos ativos mais poderosos que qualquer empresa tem que ter, e muita pequena e média empresa que tem 20 colaboradores, 50, 100, 300, às vezes até 500, acha que cultura é um papo assim de puff colorido, coisas que serão colocadas na parede, que não vão trazer, né, rentabilidade. Então, como vocês são um case de cultura, tanto no engajamento ali do time, quanto também extrapolando isso para os clientes, para as clientes de vocês, o que vocês fazem no dia a dia lá em relação à construção de cultura? O que você acredita sobre cultura? Show. Essa área é a área da Cacá, então eu vou falar por ela aqui, mas somos todos juntos, então maravilha.
Hoje a gente conquistou o selo GPTW, né? De tá tão bem lá a cultura que a gente conseguiu esse marco. Que legal. E ela fala muito sobre a constância, né? Então não é você fazer uma ação aqui, outra ali, e achar que vai estar bom, que vai estar todo mundo engajado e todo mundo lembrando dos valores o tempo inteiro. Isso tem que ser com recorrência, né? E a consequência vai ser esse time motivado, engajado e feliz no trabalho. Então, é ação o tempo inteiro. Lógico que sempre com o foco, né, em algo que a gente precisa, né, deles e que eles precisam da gente, mas sempre com constância. Então, a gente já fez MasterChef Cherry, onde os times aprendem a lidar entre times e em competição, onde à noite eles iam lá e faziam mesmo os seus banquetes e tinha jurado e tinha tudo. Então, é uma série de ações que ela faz o tempo inteiro e ao longo do ano que vão trazendo isso do DNA. Fora todos os treinamentos, a universidade corporativa que a gente está implantando agora, né? A gente tem um programa de excelência com a Surama, que é minha mentora, e ela implanta realmente a excelência em serviço através da universidade corporativa também. E aí, gente, tá muito legal, porque a gente está fazendo um Cherryflix. Então, a pessoa que entrar, ela vai ter acesso a todos os vídeos que os nossos próprios colaboradores estão gravando sobre como fazem os processos, dos e don'ts, o que ele tem que fazer quando ele entra, onde ele vai. E aí tá muito legal, porque tá realmente virando uma Netflix da Cherry. Então, são várias ações diárias ali, é aniversário de tempo de casa, enfim, são muitas ações que ela faz ao longo do ano, mas que trazem toda essa felicidade e, por consequência, né, um bom resultado e engajamento do time. É isso, Eu acredito que cultura é água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura, né? Exatamente. Às vezes a dona da empresa fala assim pra mim, Marcos, mas eu já falei. Aí eu pergunto assim, falou quantas vezes? Pessoal, falei umas 3, falou pouco, fala 30, fala 300 vezes, né? Tudo aquilo que a gente quer muito dentro da empresa tem que ser exaustivamente dito. Assim, Exato. a gente tem um evento interno com os nossos colaboradores, a gente está com 150 colaboradores aproximadamente, só na nossa empresa de educação e mentoring, que é o Grupo Acelerador. Eu sou sócio de outras empresas e as outras empresas empregam ali mais umas 500 pessoas, mas essas outras empresas, que são 7, eu não fundei. Me tornei sócio ao longo da caminhada, né? Internamente aqui no Grupo Acelerador, a gente tem um evento que é o Acelera Time. E aí, todo mês, é um evento de 1h30, é rápido, com todos os colaboradores. A gente repassa com eles a nossa missão, nosso propósito, nossa visão, nossos valores, faz o grito de guerra. E todo mês a gente ativa a cultura nas pessoas, ativa o pertencimento. Então, é bem isso, cultura é consistência e recorrência. Exato. E qualquer empresa pode trabalhar isso, mesmo que não tenha um RH ainda. Exato. Que hoje vocês estão mais estruturados, tem um time lá, enfim, mas é algo que já estava no DNA de vocês. Já estava. Esse acreditar no propósito, esse engajar o colaborador, né? Até porque... Ser o exemplo, né? Ser um exemplo Como é que a no dia gente dia. cobra algo que de fato a gente não está fazendo, né? Então, não tem como. A cultura, ela parte dos fundadores, né? E depois ela vai sendo construída com todo mundo que vai entrando e deixando um pouquinho de si lá dentro, né? Mas não tem como, porque ela parte de alguém. E aí ela parte dos valores que veio dos fundadores e que vai se transbordando ali para todo mundo conforme vai entrando e vai deixando uma partinha dele. E isso vai virando ali uma comunidade muito forte, muito grande, Sim, né? sim. Eu até falo, quando a empresa ela deixa de ter funcionários e ela passa a ter uma tribo, né, uma comunidade, Exato. muda o engajamento e aí, consequentemente, muda o resultado. Porque a última linha ali do DRE, de uma planilha de resultado ou de um sistema, nada mais é do que uma fotografia da qualidade que as pessoas estão trabalhando no dia a dia ou não. Exato. Concorda? Se tá todo mundo trabalhando bem, desde que não haja nenhum Frankenstein na precificação, nenhuma pandemia acontecendo, né? Exato. Então, em situações ali, né, razoáveis, se tá 90% do time trabalhando bem, não tem como a última linha tá vermelha, ela vai estar verde. Cultura é o sistema de pensamentos da empresa. A mentalidade, o mindset. Então, se uma empresa é de uma pessoa, de 2 pessoas, ela já tem um sistema de pensamento que está derivado da cabeça dos seus fundadores. Ela já tem... E a definição que eu melhor gosto de cultura, Marcos, a gente já falou sobre isso, cultura é o jeito de ser da sua empresa.
Então, quando a gente chega no seu negócio, ele tem um jeito de ser, não é? E esse jeito de ser foi influenciado muito por quem? Pelos Marcos, pelos fundadores. Então, cultura é o jeito de ser da organização. Aí, mas tá muito etéreo, né? Marcos, a cultura é muito menos etérea do que parece, muito menos intangível do que parece. A cultura se traduz em comportamentos. Então, é a forma como uma empresa toma decisões, a forma como uma empresa se relaciona com clientes, fornecedores, com sócios, a forma como uma empresa se posiciona, as práticas de uma organização são a sua cultura. E a cultura funciona como ideia unificadora. Ela normatiza a ação das pessoas, mesmo sem às vezes ela estar explícita. Por isso tem uma definição que eu adoro também, Marcos, que a gente coloca no livro. Cultura é aquilo que o seu colaborador faz quando você não está na sala. Legal. Sacou? Legal. Porque você, por exemplo, você tem hoje, agora, estamos aqui, você está ouvindo esse podcast agora, um colaborador seu tem que tomar uma decisão. Sei lá, um cliente está insatisfeito, um fornecedor chega lá, ele tem que tomar uma decisão e ele não vai ficar... Não, eu vou ligar pro CEO, pra dona, eu tenho que tomar uma decisão. Como ele vai tomar essa decisão? De acordo com as normas, procedimentos e processos da companhia, mas também de acordo com a cultura, com o sistema de pensamentos, com o jeito de ser daquela organização. Provavelmente esse colaborador nesse momento, né, que ele tem que decidir, ele vai pensar consciente e inconsciente, como que as coisas funcionam aqui. Eu acho que a cultura ajuda as pessoas a fazerem aquele exercício assim, né, como o dono, como sócio pensaria, né, e eu acho que quanto mais tem essa clareza, mais alinha a equipe, tem uma série de desdobramentos Não há dúvidas, Marcos, por isso que cultura tem a ver com escalabilidade do negócio. Vamos lá, imagina que você tenha uma loja qualquer, uma loja que está indo muito bem, com 5 colaboradores. E você cuida dessa loja, está lá de olho na loja. Pô, tive uma oportunidade de expandir. De repente, uma oportunidade, às vezes, em outro bairro, até próximo, mas você é um só. Você é uma só. Aí você vai ter que montar uma outra equipe, com um líder, com uma líder. O que te garante que os procedimentos, as práticas, comportamentos serão os mesmos naquela nova loja do que você tem aqui? Quanto mais clara for a sua cultura, quanto mais claro forem seus valores, o que é aceito, o que não é aceito, mais fácil vai ser para aqueles empreendedores da nova loja, que são empreendedores, são o seu gerente da loja, o seu vendedor, entenderem isso que você falou. Como é o jeitão das coisas, né? Então, veja, a cultura, ela recebe uma influência importante, ou há um componente importante da cultura, Marcos, que são os valores e as normas da companhia. Quais são as regras do jogo, meu amigo? Como a gente joga aqui? Como que é? Então, assim, tem empresas, por exemplo, que acreditam... E veja, outra coisa, meu amigo, não tem cultura certa ou errada, sacou? Não tem cultura certa e errada. Tem aquela mais adequada para um contexto e menos adequada para outro. Tem empresas japonesas que se você atrasar um segundo na reunião é um crime. Tem empresas mais flexíveis em relação à questão do horário. Não tem certo ou errado. Tem empresas que acreditam muito na meritocracia e valorizam a atitude e o comportamento do indivíduo. Tem outras empresas que até valorizam a meritocracia, mas entendem que a meritocracia é resultado da interdependência entre os colaboradores. Então valorizam decisões em conjunto. Do time, né? Por exemplo, uma das empresas que eu sou sócio é a Eduz. E lá a gente tem um... Sou cliente da Eduz. Aí, legal. Gostei. Eu gostei mais ainda. Eu já era seu fã, agora eu terminei de ser fã e tudo mais, né? Sandrão, porque a gente tem que valorizar o nosso cliente. Ainda mais quando esse cliente é amigo, é parceiro, é brother. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, né? Então, e lá na Eduz a gente tem uma gestão bem horizontal e uma cultura muito baseada no time. Então, não existem reconhecimentos individuais. Então, existem reconhecimento dos times, das entregas das equipes. Então, lá se defende muito menos eu e mais nós. Já se você vai para uma Ambev ou se você vai para um próprio, aqui no Grupo Acelerador, a gente é mais individualista e meritocrático, eu diria assim. Percebe que não há certo ou errado, Marcos? Mas, apesar de não ter certo ou errado, é importante essa clareza. Antes de montar uma estrutura, eu já passava a nossa filosofia, os nossos valores, que é o mais importante dentro de uma empresa. Ninguém vai te roubar. Ninguém, não. Quando vive essa harmonia, o que acontece? Só há crescimento. A coisa flui, né? Flui. Clay, e vocês tinham algum tipo de
prática ou momentos para cultivar esse sentimento de família ali nos colaboradores e deixar o time ali engajado? Sempre. Olha, primeiro, treinamento. Primeira coisa que você tem que fazer para passar seus valores e conhecimento da sua filosofia, do processo em si, toda sexta-feira, independente do horário que fosse, nós estávamos lá fazendo o treinamento. Até porque nós somos seres humanos, nós esquecemos. E outra, quem chega, ele chega com algumas ideias maravilhosas e quer expor também. E a gente tem que dar oportunidade também a essa pessoa, mas só que tem que se enquadrar dentro de um processo para que não mude, né? Não fazer eu faço do meu jeito, entendeu? Uhum. A liberdade existia, mas tinha que estar dentro do processo para que a coisa fluísse. Na época que vocês foram vender a empresa, veio alguma dor, algum apego emocional, ou, sabe, algum tipo de receio, ou não? Você já sentia que o seu ciclo na empresa já estava chegando ao fim mesmo e era o momento de alçar novos voos? Para eu falar isso, eu vou te dizer o seguinte. Uns 8 anos antes de nós vendermos a Neodente, já tinha aparecido algumas empresas que queriam nos comprar. Uhum. E já estávamos vendendo, uma vez para uma companhia, que eu não vou nem falar o nome, e tudo pronto, uns 60 pessoas numa mesa enorme, e eu a única mulher. Eu lembro que eu estava sentada na ponta. Levantei e falei o seguinte: eu não vou assinar contrato hoje, eu vou para casa, amanhã eu assino. Tá bom. Fui para casa, pedi ao Divino Espírito Santo que me iluminasse e falei, levantei de manhã, falei para o meu ex-marido, nós éramos casados. Eu falei, doutor, eu não vou vender a minha parte. Ele não quis nem falar comigo. Voltamos para a reunião de manhã. Aí eu levantei e falei, olha, me deem a palavra que eu vou dizer o seguinte, doutor, se o senhor quiser vender os seus 50%, o senhor vende, e eu não quero vender a minha parte. Todo mundo, os advogados, imagine, estavam perdendo dinheiro naquele momento, né? Mas por quê? Eu falei assim, não, a minha empresa, ela pode valer isso daí que vocês estão querendo nos pagar. Mas para mim tem um outro valuation, entendeu? Então, eu vou deixar que o doutor decida a parte dele. A minha eu não vendo. Passaram-se alguns anos, vieram outras companhias. Claro que eu fui, né, crucificada aquele dia, mas tudo bem. Valeu a pena, porque passaram-se mais alguns anos e nós vendemos ela por 3 vezes mais do que aquilo que nos estavam nos oferecendo. Mas por que isso, Marcos? Porque eu sabia todo o valor que a empresa tinha, não só o financeiro, mas a nossa equipe, a nossa estrutura. Porque nós estruturamos uma empresa, Marcos, nunca deixamos de pagar os impostos. Nós tínhamos lá o nosso TI, nós tínhamos o nosso RH, que é uma dos setores mais preciosos. Nós tínhamos o jurídico, isso o marketing. Montei uma estrutura de house dentro da empresa naquela época. Fomos a primeira empresa de odontologia a ter um TI. Mas isso, imagine isso, em 98, entendeu? Que nem existia quase nada. Eu estou contando aqui, dá a impressão que é tudo muito fácil, né? Não. E houveram aí fases de economia que acordava sem dinheiro para pagar colaboradores. Então, existia um sentimento, existia um valor que era na minha cabeça. E por isso que eu digo, antes de você tomar uma decisão, você tem que avaliar, você não pode ser precipitado. O empreendedor, ele não pode achar na primeira hora, ele tem que avaliar bem o seu negócio, Ainda mais do mercado. Ainda mais grandes decisões como essa, né? Que é uma grande decisão. Agora, eu vou te falar do lado sentimental. Quando nós finalizamos, quando nós vendemos para a Strauma. Mas por que nós vendemos para a Strauma?
Porque, na verdade, aquela empresa lá anterior, ela não tinha a mesma filosofia que nós tínhamos na época. Qual era? Eu queria que mantivesse o nome da Neodente. Eu queria que mantivesse todos os nossos colaboradores. Eu queria que a Neodente fosse para o mundo inteiro para devolver saúde não só para o consultório, para o Paraná, para o Brasil, mas para o mundo. E aquela eu via que era muito mais comercial. Claro que tem que ser, mas era muito maior. E eu falei, não quero uma empresa que tenha os mesmos valores. Agora imagine, chegar uma empresa do porte da Strauma, com a mesma filosofia, sendo número 1 no mundo no segmento, entendeu? Que nos deram a palavra, que iam manter o nome da empresa, a estrutura toda, e só iam crescer, né, de uma forma bem tranquila, e foi o que aconteceu. Hoje a Neodente, ela está no mundo, foi bem assertivo. Eu acho que talvez você naquele momento percebeu assim, não, nessa venda eu vou ter alguém que vai ampliar o legado que a gente construiu, vai valorizar os colaboradores que nos ajudaram a nos trazer até aqui. Agora tem mais um detalhe. E isso deve ter ajudado a fechar o seu emocional, né? Também, como nós estávamos já com 51% do mercado nacional, nós tínhamos que sair. E para você sair, para ir para um outro país, se você não conhece a cultura do outro país, gente, não façam isso. Não vão sem conhecer o mercado mesmo de verdade, porque a tendência de falência vai existir. Você não tem conhecimento, como é que você vai colocar o seu produto no mercado? Você tem que conhecer. Aqui no Brasil estava fácil, mas lá fora não. Mesmo assim, a gente abriu uma filial antes disso de vender em Portugal por 8 anos e percebemos quanta dificuldade nós tivemos nesses 8 anos para sedimentar a nossa marca na Europa. Então, chegando a Strauma com tudo isso, eu falei, e eles têm um canal no mundo todo, então brilhou aqui assim, a Neodente vai para o mundo e nós vamos devolver saúde bucal não só para o nosso país, para o mundo todo. Legal. Isso é uma coisa incrível, mas chegou aquela hora assim de assinar tudo. Você perguntou, né? Tive uma dor muito grande no meu coração, porque era um filho que estava indo embora. Mas eu pensei, esse filho precisa cortar o cordão. Que legal. E crescer. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal também. Dar liberdade para que o outro possa crescer. As pessoas da Chili Beans costumam falar que você pode sair da Chili Beans, mas a Chili Beans não sai de você nunca mais. As pessoas falam isso direto. Cultura é tudo. Mas a cultura, ela não é uma cultura que você cria e artificialmente você propaga ela. É uma coisa natural. É uma coisa que você nem percebe. Quando você vê, você tem uma cultura, entendeu? As pessoas me perguntam direto isso, velho. E eu tenho muita dificuldade para responder. Porque é uma coisa que você não para pensar. Não é uma coisa que você fala assim, puta, eu vou exercitar a cultura e vou fortalecer isso. É uma coisa que vem natural. É um abraço diferente, é um reconhecimento diferente, é uma atitude diferente. Então, assim, é uma coisa muito simples, muito gostosa, muito natural, muito verdadeira. E aí sim, eu acho que você forma uma cultura, tipo, desde você pega uma Apple da vida e assim por diante. Quer dizer, existem as pessoas acreditam naquele ideal, naquele ecossistema. Legal. Agora, acredito que o cruzeiro que vocês fazem anualmente é uma ação que reforça essa comunidade, essa tribo, né? E essa palavra comunidade que você usou, eu gosto muito. Eu defendo que a empresa tem que transformar os colaboradores numa tribo, numa comunidade, né? Muito. O cara ir trabalhar lá porque ele tá afim, porque ele gosta, não só por causa do salário no final do mês, né? Com certeza. Como é que é esse cruzeiro que vocês fazem anualmente? Daria para considerar que é um grande evento de cultura? Certeza. Da Chili Beans? Certeza. Cara, é assim, só para resumir um pouco, a gente não tem mais loja própria, né? A gente é tudo franquia. E aí, quando a gente foi pra franquia, você faz um evento anual, você fez vários, mas tem um que é o foda. Que esse ano... E os eventos que tem por aí são muito chatos, cara. São muito careta, sabe, assim. E aí a gente falou, puta, a gente começou a brincar, velho.
Aí eu contratei o diretor artístico do Cirque du Soleil para me ajudar a fazer minha convenção virar um show. Aí a gente foi pro navio, a gente comprou 40% do navio. Aí foi crescendo, agora o navio inteiro é nosso. A gente dominou. E dentro do navio é onde a gente fortalece, é como se a gente estivesse recarregando o nosso conceito, a nossa essência. Tá? Eu quero te convidar para você ir, pra você ver, tem assim as pessoas assim, tipo, pessoas chegam e falam assim, eu não tinha ideia que era isso, eu não tinha ideia da loucura, da força, do potencial, é inexplicável, assim. Então, respondendo a sua pergunta, sim, sim. E aí a gente fortalece a nossa verdade, sabe? É um momento onde a gente, claro que a gente valoriza o time, que a gente lança as coleções novas. O que você comunica lá nesse grande evento? Tá lá milhares de pessoas, o que vai pra pauta do evento? O que vai pra pauta é o seguinte, a gente lança todo mês um tema novo, entendeu? Na verdade, 2. Então, para cada tema eu faço um show. Tipo, por exemplo, a gente lança agora mês que vem coleção NBA. Todos os times, Lakers, Miami Heat, tudo, a gente pegou a licença mundial de NBA. Cara, puta, bicho. São 32 bailarinos. Os caras jogando basquete de cama elástica, enterrando. Depois teve o show do Vitão e assim por diante, entendeu? Tipo, já fiz, por exemplo, o lançamento da coleção Star Wars, que a gente colocou 25 os soldados brancos. E aí a gente fez os soldados, eles estavam serinhos, assim, dançando, de repente dá um toque, eles começam a dançar, é o tchan, e começam a rebolar o soldado, o teatro caiu. Então são shows que a gente faz para lançar as coleções. Tipo, Harry Potter, veio o cara voando de vassoura lá de cima, aí caiu as cartinhas do teto. Então, assim, porque é o encantamento, entendeu? E claro que intercalado a isso tem os melhores vendedores, melhores gerentes, essa coisa toda que tem. Conhecimento de performance. Muito, muito. Porque, assim, uma coisa que é muito forte é reconhecimento. Isso é uma coisa muito séria, assim. Quando você olha no time e olha e fala assim, eu sei do seu trabalho, tô de olho no seu trabalho, parabéns. Tá, não? Tem futuro, tem posicionamento, tem plano de carreira para vocês, faz um puta sentido. Porque essa geração nova, eles não estão muito preocupados com dinheiro, velho. Claro que estão, mas é outra coisa. Qualidade de vida, reconhecimento, voz, entendeu? Então, quando você tem esse movimento, você fortalece. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é um evento incrível. É até difícil de explicar. Não, eu tenho muita vontade de ir. Você palestrou no Giants alguns meses atrás, e aí vocês convidaram, mas eu não consegui a agenda e tal, mas eu tenho muita vontade de ir, viu, Caíto? Já vou pegar a data. Já tá. É 13 a 16 de abril do ano que vem, já tem line-up. E assim, pra você ter ideia, a mídia tá vindo pra gente, né? Então, por exemplo, o Media Partner nosso, esse ano, o ano que vem vai ser o dobro, porque eles vão assinar o palco principal, vai ser o UOL. Que legal, sensacional. O UOL estava transmitindo tudo o que estava acontecendo, tudo. Então, assim, que a gente está percebendo que cada vez mais o cruzeiro está fortalecendo. É Chili Mob? Chili Mob Cruise. Chili Mob Cruise. O maior evento de música, moda e arte em alto mar na América Latina. Sensacional, parabéns. Obrigado, cara. Eu falo para as empresas fazerem uma vez por ano um evento memorável com o time, né? Para justamente vestir a camisa, não só vestir a camisa, mas transpirar essa camisa, traduzir em execução depois.